Olá, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula de leitura de A Caminho da Linguagem, de Martin Heidegger. Nós estamos lendo e comentando o primeiro texto dessa coletânea de textos. Esse primeiro texto se chama simplesmente A Linguagem. Heidegger, nesse texto, melhor dizendo, nesta conferência, ele começa com um ponto de partida. O homem fala. É o ponto de partida usual da nossa consideração a respeito da linguagem. Nós estamos acostumados a entender a linguagem como expressão humana. Não está incorreto. É correto. Porém, esta compreensão usual da linguagem, ela nos impede o verdadeiro originário da linguagem. Isto é, nos impede o acesso ao essencial da linguagem. Para nos abrir um caminho na direção da essência, isto é, do vigor de ser da linguagem, desde ele mesmo, nele mesmo, Heidegger nos propõe uma outra proposição. Em vez de o homem fala, a proposição é agora a linguagem fala. A linguagem fala, mas como escutar essa fala da linguagem? Heidegger nos propõe, então, escutarmos um poema. Naquilo que vem à fala neste poema, nós poderíamos estar aptos a escutar a fala da própria linguagem. Então, Heidegger nos apresenta o poema Uma Tarde de Inverno, de Georg Trakl, e começa a interpretá-lo. O poema é interpretado pelas vias mais usuais, as vias da poética e da estética e da filosofia da arte. Porém, Heidegger procura mostrar como as interpretações usuais do poema estão ainda presos às representações tradicionais a respeito da linguagem. A linguagem como expressão humana, a linguagem como representação do real e assim por diante. Então, a interpretação do poema começa a tomar um outro caminho. E é nesse ponto que nós paramos na última aula. Na página 15 do texto, Heidegger enuncia os 2 primeiros versos da primeira estrofe do poema. Diz assim: Wenn der Schnee am Fenster fällt, lang die Abendglocke läutet. Na tradução, na janela a neve cai, prolongado soa o sino da tarde. E Heidegger comenta: essa fala nomeia a neve que à tarde, no final do dia, enquanto soa o sino vespertino, atinge silenciosa a janela. No cair dos flocos de neve, tudo que perdura, perdura de maneira prolongada. Por isso, soa prolongado o sino da tarde, o sino que diariamente bate o rigor do tempo limitado. Essa fala nomeia o tempo de uma tarde de inverno. Até aí nós lemos e comentamos na aula
na antepenúltima aula, vimos a conexão entre ser e tempo neste comentário inicial. E depois Heidegger segue, dizendo assim: essa fala nomeia o tempo de uma tarde de inverno. O que é esse nomear? Será apenas atribuir palavras de uma língua aos objetos e processos conhecidos e representáveis, como neve, sino, janela, cair, tocar? Não. Nomear não é distribuir títulos, não é atribuir palavras. Nomear é evocar para a palavra. Nomear evoca. Nomear aproxima o que se evoca. Mas essa aproximação não cria o que se evoca, no intuito de firmá-lo e submetê-lo ao âmbito imediato das coisas vigentes. A evocação convoca. Desse modo, traz para uma proximidade a vigência do que antes não havia sido convocado. Convocando, a evocação já provocou o que se evoca. Provocou em que sentido? No sentido da distância, onde o evocado se recolhe como ausência. Na aula passada, nós vimos como a tradição, desde os gregos, que essa tradição que se consolidou na gramática e na lógica, entende o nomear. Entende o nome, o verbo. Falamos de onoma e rema. Nós falamos disso, da concepção da tradição, para tentarmos captar a direção desta interpretação de Heidegger agora. Como ele procura um caminho ainda mais originário do que o da tradição, para tentarmos compreender o que significa nomear. E é isso que nós tentaremos analisar agora. Nós vimos na aula passada como Platão, no diálogo Sofista 261, seguintes, ele coloca a concepção de onoma, a saber, onoma como deloma tephoné peri ten ousian. Ou seja, a onoma, o nomear, como revelação, como tornar aberto, manifesto, patente, alguma coisa em referência a e na esfera do ser doente. Ser doente está traduzindo aqui a palavra ousia. Então, onoma, nomeação, é um deloma, é uma mostração que se refere a e se dá nas cercanias, na esfera da ousia. Ora, ousia é a palavra que Platão e Aristóteles usavam para dizer o ente enquanto ente, o ser do ente, o ente na sua entidade. Ousia significava mais propriamente, mais originariamente, presença. Então, nomeação é a mostração que diz respeito e que se dá na esfera da presença, do que está presente, do ser doente, a presença do presente. E faz esta mostração através do caminho da voz, através do caminho da verbalização. Isso é que seria a nomeação, tal como
Platão, no diálogo sofista, nos faz pensar. Bem, Heidegger, no seu comentário que lemos agora mesmo, ele põe em questão as compreensões ou concepções usuais do que seja nomear. Uma concepção usual é de que nomear seria guarnecer objetos e processos representáveis com palavras de uma língua. É como que nós temos objetos e processos, neve, sino, janela, cair, soar ou tocar, né? Objetos e processos. Então, esses objetos e processos, eles são representáveis, e nomear seria guarnecer esses objetos e processos representáveis com palavras de uma língua. Heidegger pergunta: nomear seria isso? Meramente isso? Ele diz não. Depois, uma outra concepção do nomear é que nomear seria distribuir títulos. Empregar palavras para coisas. Seria como que colar uma etiqueta sobre as coisas, para usar uma imagem a qual Wittgenstein recorre para contestar também. Então Heidegger diz, não, nomear não é a gente distribuir títulos para coisas. Não é empregar palavras para as coisas. Nomear é algo mais do que isso, mais essencial do que isto. Isso seria uma concepção exterior e certamente desviante do que seria nomear. Nomear, diz ele, evoca para a palavra. Ele diz, das Nennen ruft ins Wort. O nomear chama para dentro da palavra. O nomear chama para dentro da palavra. Das Nennen ruft. O nomear chama. Chama, o verbo em latim vocare, chamar é vocare. Então, a tradutora Márcia usa a palavra evocar. Né? Evocar para a palavra, para dentro da palavra. Depois ele diz, nomear aproxima o que se evoca. Das Rufen bringt sein Gerufenes näher. O nomear traz para a proximidade aquilo que é chamado. Então temos aí esta questão do chamar, e esse chamar como trazer para a proximidade. Chamar para dentro da palavra e trazer para a proximidade. Mas essa aproximação não cria o que se evoca no intuito de firmá-lo e submetê-lo ao âmbito das coisas e ao âmbito imediato das coisas
vigentes. Então, gleichwohl schafft dies Näherbringen das Gerufte nicht herbei, es im nächsten Bezirk des Anwesenden abzusetzen und darin unterzubringen. Então, esse nomear, que é um nomear para dentro da palavra, que é um trazer para a proximidade aquilo que é chamado, ele não cria aquilo que ele chama, no sentido, ele não faz, ele não produz, ele não traz para a presença aquilo que ele chama. Ele não faz aparecer a coisa aí no círculo mais imediato, mais próximo das coisas que nos circundam. Então, ao nomear neve, eu não faço aparecer neve aqui, ao redor de mim, nesse espaço, nesse mundo circundante no qual eu me encontro. Né? Então, alguém poderia perguntar, mas então como é que o nomear chama para a proximidade? Se ele não produz a coisa, se ele não cria a coisa, não faz a coisa aparecer aí como uma coisa ocorrente entre outras coisas, entre as coisas que estão presentes ao nosso redor aqui no nosso mundo circundante. Se não faz isso, como é que a gente diz que o nomear chama para a proximidade? A evocação convoca. Der Ruf ruft zwar her. Aqui Heidegger usa o verbo herrufen, que é chamar de lá para cá. Né? O chamar, simplesmente, a tradutora traduziu por evocar. Agora, o chamar de lá para cá, ela traduziu por convocar. O chamamento, a nomeação é um chamamento. A gente pergunta, qual é o teu nome? Antigamente se dizia, qual é a tua graça? Né? Qual é o teu nome? Outro modo de perguntar, como você se chama? Então, nomear é chamar. É trazer para a proximidade aquilo que é chamado, chamado para dentro da palavra. Né? Agora, esse chamar é um chamar que é de lá para cá. É uma evocação que convoca, diz a tradução que temos em mãos. Né? Aquilo que está distante, a ideia é, aquilo que está distante se torna próximo. Né? Se eu falo agora do Natal, se eu nomeio o Natal, de alguma maneira, através dessa nomeação, o Natal é chamado para dentro da palavra. O Natal que está distante, ele é trazido para a proximidade, na medida em que eu menciono o Natal, na medida em que eu o nomeio. Desse modo, traz para uma proximidade a vigência do que antes não havia sido convocado. O texto em alemão diz: So bringt das Anwesen des vor den Ungerufenen in eine Nähe. Assim, o chamamento da nomeação, ele traz
A presença, ele traz a presença, a vigência, traz a parousia, né? Traz a presença, a vigência do que antes fora, do que antes não era chamado, traz para a proximidade. Então, se eu nomeio o Natal, se eu começo a falar do Natal, o Natal que antes não estava presente, que antes não estava vigente, agora ele é trazido, a sua presença, a sua vigência é trazida para a proximidade. Não que o Natal aconteça, não que hoje seja Natal por eu nomear o Natal. Assim como se eu falo, nomeio uma esmeralda, eu chamo essa a presença, a vigência da esmeralda para a proximidade, mas eu não faço a esmeralda aparecer aqui como uma coisa presente, vigente, entre outras coisas presentes, vigentes. Então, fica enigmático esta presença, vigência, que é trazida para a proximidade. O texto continua dizendo: convocando, a evocação já provocou o que se evoca. Allein indem der Ruf herruft, hat dem Gerufenen schon zugerufen. Então, aqui a tradução opta por evocação, convocação e provocação. Né? O chamamento da nomeação faz algo que está distante vir de lá para cá, se tornando próximo. Isto é um provocar, herruft, né? Um chamar de lá para cá. Né? Já foi chamado, já foi provocado. Provocou em que sentido? No sentido da distância, onde o evocado se recolhe como ausência. Então, aquilo que foi evocado, convocado, provocado, ele se dava como uma ausência, na distância. Agora é trazido para a presença na proximidade, mas na presença da proximidade da palavra. Então, a nomeação, em sua dinâmica, está entre a distância e a proximidade, entre a ausência e a presença, a vigência que se dá junto a nós. Bem, parece não tão difícil. A questão, porém, é se nós perguntamos o que é proximidade e distância? O que é presença e ausência? Nós começamos a perceber que nós nos vamos penetrando num âmbito da compreensão do ser que é bastante difícil, enigmático. Presença e ausência, proximidade e distância. O nomear, ele articula um movimento de chamar, da distância para a proximidade, da ausência para a
presença. Existe uma carta a um jovem estudante, escrita em 18 de junho de 1950 por Heidegger. Esta carta está entre os textos de ensaios e conferências. Ela está colocada como pós-fácil à conferência intitulada A Coisa. Nesta carta, Heidegger traz um pouco à discussão esta questão de ser em relação à presença e ausência. Heidegger retoma a pergunta do jovem estudante. A pergunta perguntava mais ou menos o seguinte: de onde o pensamento do ser recebe o seu aceno? De onde o pensamento do ser recebe a indicação do seu caminho, do seu lugar? Esta era a pergunta do jovem. Bem, Heidegger, nesta conferência A Coisa, ele fala do quarteto, da quadrindade, os quatro que se dão na abertura do ser. Na abertura do ser se dão o céu e a terra, os mortais e os imortais. Mas é a coisa, aquilo que reúne este quarteto. É na coisa e junto da coisa que o homem se relaciona com o quarteto e que o homem resguarda o ser nesta quadrindade, nesses quatro, digamos assim. Então, a pergunta do jovem estudante, a partir de onde esse pensamento que procura pensar esta abertura, essa verdade, essa revelação do ser se dando em tudo aquilo que está sendo, a partir de onde recebe a indicação do seu caminho, o aceno para o seu lugar. E Heidegger diz o seguinte: o Senhor não identifica ser com um objeto, e nem o pensamento com a mera atividade de um sujeito. O pensamento que sustenta a conferência à coisa não é de modo algum a representação de algo simplesmente dado. Ser não se identifica absolutamente com a realidade ou com o real que se acabou de constatar. Ser não se contrapõe de forma alguma ao não mais ser e ao ainda não ser. Tanto não mais ser quanto o ainda não ser pertencem ao vigor de ser. A própria metafísica, de algum modo, já intui um pouco disso na sua tão pouco compreendida doutrina das modalidades. Segundo a doutrina metafísica das modalidades, ao ser pertence não só realidade e necessidade, como também possibilidade. Então, comentemos rapidamente isto, né? Quando nós falamos de pensamento do ser. Dizíamos que para os gregos ser do ente, a entidade do ente, a ousia, né, tem um sentido de uma presença constante, uma presença estável, que perdura, né? A palavra ousia significava justamente isso. Na linguagem comum, corrente, da língua corrente, ousia significava os bens, os haveres, as coisas de um sítio, ou o próprio sítio, uma estância, uma fazenda. E nisso estava implícito a significação de uma presença que perdura, né? Esse foi
a compreensão de ousia, de modo que ousia, de certa maneira, é até uma abreviação de parousia. Parousia, em grego, significa também uma presença estável, constante, que perdura. Outra significação será parousia como chegada, como advento, como volta, no caso da linguagem da língua do grego do Novo Testamento. Em todo caso, Heidegger observa, quando falamos de pensamento do ser, o ser não é nenhum objeto. Ser não é nenhuma coisa que nós representamos, como representamos um copo, uma lâmpada, o sol, a chuva. Né? E o pensar desse pensamento do ser não é nenhuma atividade de um sujeito. Né? Quando falamos de ser, nós não temos por base algo que está aí ante a nossa mão, como uma tesoura, como uma faca, como um balde. Né? Quando falamos de ser, nós não estamos nos referindo a nada de real que pode ser constatado, né? Que pode ser verificado aí. O ser não é nenhuma coisa constatável, nem nada que ocorre ao alcance de nossa mão e de nossos olhos. O ser também não é simplesmente a realidade do real. Não é simplesmente a efetividade do real. Embora a realidade seja uma modalidade de ser, ser não se identifica com realidade. Não se identifica com atualidade. Né? Na tradição, se ser significava a presença constante daquilo que está sendo, presença perdurante daquilo que está sendo, pouco a pouco veio a significar aquilo que está em ato, aquilo que existe efetivamente. Ou melhor, o ser passou a ser entendido como a efetividade daquilo que efetivamente existe. Efetividade e realidade se confundiram. Mas, quando falamos de ser, ser transcende a própria realidade do real que nós podemos constatar. Heidegger diz que o ser não se restringe à realidade como efetividade e atualidade. Né? Porque também o não ser, o não mais ser e o ainda não ser pertencem ambos ao viger do ser, à essência do ser. Né? O ser não está contraposto ao não mais ser e ao ainda não ser. O não mais ser e o ainda não ser, diríamos em termos temporais, o passado e o futuro, pertencem como a atualidade e a efetividade ao ser. Então, o ser vigora, vige, reina, tanto no ser, no sentido da presença e atualidade do que aí está, quanto no sentido do não mais ser, do que passou, quanto também no ainda não ser do porvir. Então, o ser não
abarca somente a presença, mas também a ausência. Não somente o que nos está próximo, mas também o que nos é distante. Como a nomeação, como o nomear, também o ser, né? O nomear é, de certa maneira, uma relação de manifestação do ser. Mas, se o ser vigora não só como presença, como também vigora como ausência, então também o nomear será um chamar para a proximidade o ser. Será um trazer de lá para cá, da distância para a proximidade, o ser. Como presença e como ausência. Nós não podemos deixar de perceber ou viger a vigência do ser na ausência. Às vezes, a força, o vigor de ser está mais na ausência do que na presença. Né? Mais adiante no texto, Heidegger ilustra esta vigência do ser como ausência ao falar da relação do homem com o divino, com o Deus e com o divino. Eu vou saltar um parágrafo e vou ler adiante. Ele diz assim: a falta de Deus, na tradução está o erro de Deus, eu prefiro a falta de Deus e do divino é a ausência. Mas a ausência não é um nada. Né? A ausência não é um nada. A ausência pertence também ela à vigência de ser. A ausência é precisamente a vigência apropriadora da plenitude velada do ter sido, e assim do que reunido no modo do ter sido, vige e é. Então aquilo que foi, aquilo que se recolheu nesse ter sido, tem uma plenitude velada. É ausente, mas essa ausência não é um nada. Essa ausência tem uma força própria. E Heidegger continua dizendo: a ausência é a vigência do divino para os gregos, para os judeus profetas, para a pregação de Jesus. Então, tanto os gregos, quanto os profetas de Israel, quanto o próprio Jesus, fizeram a experiência da vigência de Deus e do divino através da ausência. Né? Através do não mais ser e do ter sido, e através do ainda não ser e do porvir. A experiência dos profetas, como também a experiência de Jesus, está sempre evocando um passado que continua vigente em sua força e um futuro que está vigente já em sua força no presente. A questão do reino de Deus. Então ele diz, esse não mais é em si um ainda não, do advento velado de seu vigor inesgotável. Uma vez que ser nunca é apenas o real dado, vigília do ser não pode, de forma alguma, equiparar-se à função de um vigia que protege os tesouros conservados num imóvel contra possíveis assaltantes. A vigília do ser não está siderada pelo simplesmente dado. No simplesmente dado, quando tomado em si mesmo, nunca se encontra um anúncio do ser. A vigília é uma vigilância, um zelo pelo destino de ser, já sempre resguardado e adiantado, já tendo sido e sendo por vir. Então,
o homem é aquele que tem a tarefa de resguardar, cuidar do ser. E ser se dá tanto como presença, atualidade, proximidade, quanto também como distância, ausência, como ainda não e o já não mais. Né? Então, Heidegger vai dizer, quando falamos de ser, nós ultrapassamos essa dimensão da presença e da atualidade. E também da realidade como efetividade. E ele termina o parágrafo anterior, retorno a ele, a própria metafísica, de algum modo, já intui um pouco disso na sua tão pouco compreendida doutrina das modalidades. Segundo a doutrina metafísica das modalidades, ao ser pertence não só a realidade, no sentido de efetividade, e necessidade, como também possibilidade. Então, como é a vigência de ser como possibilidade? Que ser não é só a realidade do real, é também necessidade, outra modalidade, e possibilidade. Né? Heidegger vai dizer que a possibilidade não é menos do que a realidade. Possibilidade como um poder ser, né? Como vigor de ser, como capacidade de ser, não é menos do que realidade, no sentido de efetividade de ser. Bem, eu quis trazer este texto para que nós pudéssemos, assim, perceber nesse parágrafo de A Caminho da Linguagem, como é que está se articulando linguagem e ser. Ou seja, o nomear, ele chama para a palavra, ele evoca, convoca, provoca. Isso tudo numa dinâmica que se dá entre distância e proximidade, entre ausência e presença. Nomear chama da distância para a proximidade, da ausência para a presença. Então, nomear é manifestar o ser em toda essa sua diferenciação, em toda essa sua riqueza, que abrange tanto a presença quanto a ausência. Tanto a presença do que já é, quanto não mais ser, quanto o ainda não ser. Tanto a efetividade do que é real, atualmente falando, quanto a possibilidade e a necessidade de ser. Então, nós vamos encerrar nossa aula por hoje. Agradeço sua atenção, sua paciência e até a próxima oportunidade.